A gente já iniciou a série de manhã e se você não esteve no culto da semana passada, ainda está disponível no nosso canal do YouTube, dá uma olhadinha lá. Mas hoje é a segunda semana da nossa série, Provérbios para o Ano Novo. E o livro de Provérbios, de onde nós vamos trazer as mensagens desse mês de janeiro, ele é uma coletânea de sabedoria para a nossa vida, para as coisas do nosso dia a dia. E olhar para Provérbios certamente nos ajuda a entender e passar por alguns dos dilemas, das angústias que a vida vai apresentar para todos nós. Provérbios é essa coletânea, então a maior parte desses escritos, Salomão juntou, agrupou. Salomão é tido como o autor de Provérbios e muitos deles possivelmente sejam deles. Mas ele também coletou ideias, coisas práticas que vão aparecer em outras culturas da época. Mas o desejo dele, de fato, era esse, de compilar uma série de coisas que tragam ensinamento, mas, além disso, não é só ensinamento no sentido de instrução, mas, de fato, coisas que colaborassem para a sabedoria, para as questões práticas, e sabedoria tem a ver com isso, de como a gente transforma o conhecimento, as informações que a gente tem, de como a gente transforma isso em ações que de fato redundem o bem-estar não só nosso, mas dos outros. De manhã a Graziela também estava no culto comigo, e voltando para casa a gente estava inclusive falando disso, de como sabedoria tem a ver com nós usarmos aquilo que nós sabemos em prol dos outros. O texto que a gente talvez conheça bem, que fala de sabedoria, vem lá de 2 Crônicas, e nós não vamos ler o texto, mas eu preciso contar a história para que a gente se situe nisso. 2 Crônicas, Antigo Testamento, começa a contar a história do rei Salomão. Davi, pai de Salomão, tinha sido o grande rei. Davi é quem leva Israel a ser uma nação de verdade. E Davi agora entra em velhice e morre. Salomão é o que vai suceder ele. E uma das primeiras coisas, então, que 2 Crônicas, ao começar a falar de Salomão, diz que Salomão tem um sonho. Ele vê Deus e Deus diz para ele: pede o que tu quiseres que eu vou te dar. E Salomão então diz: ó Senhor, obrigado, eu não sou digno de ser o substituto do meu pai, e todas aquelas coisas, se colocando num lugar abaixo do grande rei Davi. E no final dessa fala de Salomão para Deus, ele pede sabedoria e conhecimento para liderar, para ser o líder daquele grande povo que ele diz é teu. Eu só vou conseguir ser o rei, ser o líder desse povo, se tu me deres sabedoria, conhecimento e entendimento para fazer isso. E Deus responde e diz: como você não me pediu riquezas, como você não me pediu honra, como você não pediu para ganhar na Mega Sena, eu vou te dar sabedoria e vou te dar junto com ela todas essas outras coisas. E não existiu antes de ti um rei tão sábio quanto tu, e depois de ti não vai existir outro que seja tão sábio. Salomão é esse, que agora começa a pegar os conhecimentos, começa a pegar as coisas que são do cotidiano, e transformar em ensinamento prático para as pessoas. Provérbios, o livro bíblico, tem essa finalidade de nos ajudar a viver de uma maneira digna, de viver da maneira como Deus pede de nós. E se esse é o teu desejo, as coisas que nós vamos ouvir hoje à noite vão te ajudar a colocar isso em prática.
É uma coletânea de sabedoria, boa parte, então, de Salomão. Falei de manhã disso também. O Rafa e eu ontem fomos para o velório da mãe do William. Isso também não foi... Não sei quem soube, não soube, mas a mãe do William, já idosa, faleceu em Blumenau e o Rafa e eu fomos lá. E na volta a gente estava falando alguma coisa da pregação, da série em si. E o Rafa disse que ele tinha tomado o propósito de ler um capítulo de Provérbios por dia nos próximos tempos aí. E eu disse, cara, eu botei isso no papel já. Eu vou falar disso. Lá atrás, quando da minha conversão, uns 48 anos atrás, agora era a parte que vocês tinham que dizer, não, pastor, tu é bem novinho ainda. Lá atrás, no começo da minha história com Jesus, eu fiz um curso de aconselhamento cristão. E a professora dessa disciplina era a Leila Parmegiani, uma italianona. E ela incentivou a gente a ler um capítulo de Provérbios todos os dias. São 31 capítulos. E eu fiz isso por um longo tempo, lá atrás, de todo dia lendo os capítulos de Provérbios. Faz tempo que eu não faço isso. Mas muitos dos provérbios que eu li repetidamente lá atrás, são coisas que de repente quando eu penso em algum assunto e eu vejo por que eu estou agindo ou reagindo de determinada maneira, me vem à lembrança algum dos provérbios lá do começo da minha história com Jesus. Talvez seja a primeira coisa para você nessa noite. Se você quer ter uma vida vivida de maneira mais sábia, faz alguns propósitos nessa noite. Coloca junto na tua leitura diária da Bíblia, por um período, lê um capítulo de Provérbios e repete no mês que vem. Fevereiro é ruim, né? Não dá, vai sobrar 3 capítulos. Deixa aqueles 3 para trás. Março começa do 1º de novo. Repete isso, para que algumas coisas de fato não fiquem na nossa mente apenas, no lugar das informações, mas que passem a ocupar toda a nossa vida e se transformem em ações que beneficiem os outros. Assim como Salomão também pediu. Salomão não queria sabedoria para ser o homem mais inteligente da face da terra. Ele queria sabedoria para servir ao propósito de Deus, no meio do povo de Deus, no tempo dele. O final da vida de Salomão não é tão bonito, mas isso é história para outro dia. Sabedoria é a capacidade de tomar decisões, de agir de maneira sensata, prudente, baseada em discernimento, conhecimento, experiência, com o objetivo de fazer o bem para nós mesmos, mas especialmente para os outros. Não diz respeito a um número grande de informação que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, mas de como aplicar isso corretamente às diferentes situações do dia a dia. A palavra tem origem no latim. Latim é o que dá a base para a língua portuguesa. A maioria das palavras que a gente usa no nosso vocabulário cotidiano vem do latim. No latim, a palavra sabedoria é sapientia e diz respeito a experimentar alguma coisa. Era uma palavra que era usada no dia a dia das refeições. Era você experimentar, era você degustar alguma coisa. Dizia respeito à experiência, não a saber algo sobre. E logo na filosofia grega, a palavra passa a significar isso, de algo que a gente experimenta, não de algo que a gente toma conhecimento. Dá para entender a diferença? No grego, que grego e hebraico são a base da literatura que nós, como cristãos, assumimos. Antigo Testamento escrito em hebraico, Novo Testamento escrito em grego. No grego, Sofia está relacionado ao conhecimento profundo de habilidades práticas e discernimento moral das coisas. Não era, de novo, só uma questão de informação. No hebraico, a palavra é kormar.
O Rafa andou por Israel, ele deve conseguir ler essa palavra ainda. Também não sei se alguém da caravana que foi junto com ele consegue ler hebraico. Deveria, né? Porque vai que se perde lá, né? A palavra hebraica, de novo, tem uma relação com esse conhecimento aplicado. Sabedoria não tem a ver com o excesso de informações que a gente tem no nosso tempo. Nós temos informações e se a gente só pegar o nosso celular, a gente sabe do que está acontecendo na Ucrânia, em Israel, e se a gente fizer uma busca, não precisa nem ser uma busca profunda, a gente consegue saber da economia de alguns países, de quais são as intenções de determinados líderes, e a gente de novo se encheu de informação que não vai ajudar a gente em nada amanhã quando a gente voltar para o nosso trabalho. Não se transformou, o conhecimento não se transformou em sabedoria ou em alguma coisa que de fato mude a nossa vida ou a vida daqueles que nos cercam. Nos 3 idiomas, então, que estão profundamente ligados à língua que a gente fala e aquilo que nos identifica como cristãos a partir da palavra, nos 3 idiomas, sabedoria diz respeito a algo que a gente experimenta, que é conhecimento teórico inicialmente, que é informação, mas que a gente transforma em algo que nos ajuda para o dia a dia. A informação não nos ajuda. Se ela não fizer diferença amanhã, na sexta, no outro mês, a gente só ocupou espaço no nosso HD e de repente a gente para na frente das pessoas e não consegue mais lembrar o nome delas, porque a gente encheu a nossa cabeça com tanta coisa inútil. O Rafa ilustrou isso na semana passada, na meditação dele, do tomate. Ele falou do tomate como fruta, mas que não dava para botar na salada de fruta. Eu fiquei ouvindo aquilo e disse... Eu tinha pensado, antes de ver a mensagem do Rafa, de exemplificar isso parecido. E eu pensei em ilustrar isso com o pudim de leite condensado. Isso também diz algo a meu respeito e a respeito do Rafa. Eu sou o cara legal da comunidade. Eu como doce. Eu tomo refrigerante. O Rafa fala de tomate, corre, toma só água. Ui. Ele está aí, só para quem está pensando que eu estou falando mal pelas costas dele, ele está aí. E ele vai se vingar em algum dia, eu sei. Eu pensei no pudim de leite para ilustrar essa história de sabedoria. Porque embora, e o Diogo de manhã até me mandou depois um link dizendo que para o tomate não tem um site próprio. Mas que pudim tem. Pudim.com, se você procurar lá, tem o site. Isso de novo mostra o que é importante e o que não é importante. A gente pode saber como faz um pudim. Com leite condensado, ovos e cozinha tanto tempo. Mas não resolve nada para nós ficar só falando do pudim e ver ele numa fotografia ou na nossa frente. O pudim só é um pudim para nós quando a gente dá aquela colherada grande com colher de sopa e leva à boca. E eu falei de manhã, vendo um pudim assim, me dá vontade de fazer como eu fazia quando criança, de olhar para aquele pudim, lamber ele todo, para que ninguém mais coma, para que só eu coma. O Léo está rindo aqui na frente, porque tu tem feito isso, coitado do Lucas. Só é pudim quando a gente experimenta, enquanto a gente não der uma colherada lá dentro. Fica com o tomate. Sabedoria tem relação com aquilo que a gente recebe como informação e transforma em atitude que façam bem para nós e para aqueles que nos cercam. Tem uma frase que a internet atribui para o Albert Einstein, que eu tenho dúvida se de fato é dele pela ideia. A sabedoria não é um produto da escolaridade. Ele era um homem de academia, ele era um homem da escola, mas da tentativa de adquiri-la ao longo da vida. Sendo dele ou não sendo dele, não tem a ver com tempo de escola
não tem a ver com tempo de leitura, e as duas coisas são excelentes. A gente tem uma boa formação na escola, na universidade, a gente lê bons livros e a gente incentiva isso. Mas sabedoria é pegar todas essas informações e transformar ela em alguma coisa. E isso não acontece porque agora você decidiu que essa semana você vai ler 100 páginas por dia e no final de semana que vem você vai ser um homem e uma mulher sábia. É trabalho para mais tempo na nossa vida. Nosso assunto hoje, então, é busque sabedoria. E eu quero usar 3 provérbios para nos ajudar a entender como isso funciona ou deveria funcionar na nossa vida. O primeiro provérbio é Provérbios 2, versículo 6, e diz assim: porque o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Sabedoria vem de Deus, é Ele quem nos dá. Nós não produzimos, embora a gente tenha que buscar conhecimento. Mas sabedoria é Deus quem dá. Nós precisamos entender que ela não é fruto do nosso esforço, da nossa dedicação. É presente que Deus dá para quem escolhe andar com Ele, para quem pede as coisas certas dEle. Deus dá. Nós não produzimos sabedoria, mas precisamos pedi-la diante de Deus e escolher a sabedoria andando com Ele. De novo, voltando à história do pudim, muitas vezes nós conhecemos muitas histórias a respeito de Deus e das coisas dEle, mas nós não permitimos que isso tome conta da nossa vida e a gente contempla o pudim sem dar uma colherada grande dentro dele. Sabedoria é Deus quem dá, e nós só vamos adquiri-la quando nós escolhermos andar com Ele, quando nós nos permitirmos experimentar isso. Do contrário é apenas informação que nós acumulamos e que não vai fazer diferença na nossa vida, nem na vida de outras pessoas. E de novo, o exemplo de Salomão é o melhor desses. Salomão pede sabedoria não porque ele quer ser o homem mais inteligente. Ele não pede para ganhar na Mega Sena, para ter todo o ouro daquela época. E Deus tinha dito que faria o que ele pedisse. Essa pergunta, para mim, talvez tivesse uma resposta, um pedido diferente para Deus. Salomão diz: eu quero sabedoria porque eu quero conduzir esse povo que é teu conforme a tua vontade. Segundo Provérbios, agora capítulo 3, versículos 13 e 14, vão dizer assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. A sabedoria ela é mais preciosa do que qualquer riqueza material que você possa possuir. Na sequência tem outros 2 textos que não vão estar na projeção, mas no capítulo 4, versículo 7, dito algo parecido: procure obter sabedoria, use tudo o que você tem. Tempo, recursos, dinheiro, força. Use tudo o que você tem para adquirir sabedoria e entendimento. Provérbios capítulo 8, versículo 11 diz: pois a sabedoria é mais preciosa que os rubis, nada do que vocês possuem pode ser comparado a ela. A maioria das vezes a gente corre, e a gente até estuda porque a gente quer um trabalho menos sujo, que pague melhor. A gente lê porque isso vai nos dar algum ganho financeiro. O que Provérbios diz para nós agora aqui você precisa buscar isso não porque você vai ter ganho financeiro ou não com esse objetivo. E diz mais: se você tiver que abrir mão dessas coisas para encontrar sabedoria, faça isso. Porque sabedoria é muito mais preciosa do que qualquer outra coisa que você pode ter. E a gente fica cocheando nisso, né? Ora a gente quer uma coisa, ora a gente quer outra. E a gente não firma o pé em lugar nenhum.
A palavra diz que a sabedoria é mais valiosa do que qualquer outra coisa que a gente pode ter. As riquezas passam. A maioria das coisas que a gente tem, elas passam. O tempo ele pode ser cruel com a gente, né? A gente envelhece, a gente já não... Nosso corpo não responde mais como respondia antes. E a gente vê que não é o vigor, que não é o dinheiro que a gente guardou. E agora, não espera chegar na velhice para que você descubra que sabedoria é mais importante do que qualquer outra coisa que você pode ter. Terceira ideia dos provérbios, agora capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é entendimento. Esse versículo está escrito de maneira igual no Salmo 110, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo começa em Deus, deriva dele. E agora o que o autor desse Provérbios diz é que o temor do Senhor é o começo disso. E a gente foi ensinado quando era pequeno, e talvez você use com os seus filhos, quando eles saem um pouquinho da linha que você estabeleceu, quando eles são mal educados, você diz: para fulano, para de fazer isso porque Deus está vendo. E se ele não parar, você diz: Deus castiga. E a gente cresce com medo de Deus. É alguém que está lá de binóculo, prontinho, olhando para a gente, esperando o momento que a gente erra, para nos castigar. E a gente fica com medo. E inclusive esse medo de Deus faz com que o nosso relacionamento com Ele seja prejudicado. Vai ter um momento em que todos nós vamos ter que ter medo de Deus. Temor não é medo. Temor tem relação com reverência. É você reconhecer diante de quem você está. E isso faz com que você tenha um sentimento quase que de os joelhos começarem a bater um no outro. E dá aquela vontade de você ajoelhar, porque você sabe que é alguém extremamente mais importante do que você. E você se sente exatamente o que você é. Temor tem a ver com reverência, de nós sabermos quem é Deus. Temor é uma profunda admiração pela grandeza de Deus, pela santidade dEle, pela justiça dEle, pelo amor dEle, e todos os atributos que a gente pode colocar colado em Deus. E a gente para pensar nisso, e o que nos resta é dizer: Senhor. O temor do Senhor, essa reverência, faz com que a gente abra o caminho que vai nos conduzir à sabedoria. O temor nos torna mais sensíveis à voz de Deus e mais dispostos a segui-la. Falei acho que isso de manhã também, eu não tenho certeza. Mas eu voltei esse ano a fazer um plano de leitura da Bíblia toda em um ano. Já fiz ele algumas vezes, mas nos últimos anos eu estava seguindo outros planos de leitura. Então, a ideia é que durante o ano a gente leia toda a Bíblia. E a gente ouve isso e diz: nossa, que absurdo. 3 capítulos por dia. Esses meses de janeiro, agora a gente está lendo 2 capítulos de Gênesis e um do Evangelho de Mateus. Lá no final do ano a gente vai chegar em Apocalipse. E a leitura da semana passada foi da história do dilúvio. E aí, quando eu estava preparando a mensagem e pensei nessa coisa da sensibilidade à voz de Deus e da disposição de fazer o que Deus pede, eu lembrei da história de Noé, Gênesis capítulo 6. Deus diz para Noé: constrói uma arca porque eu vou destruir tudo por um dilúvio. E eu disse: um dilúvio? Uma arca?
Os animais, eles vão entrar em pares. Deus, não vai dar certo isso. Não tem como dar certo. E eu risco no chão e digo, Senhor, não dá. O temor a Deus faz com que a gente ouça Deus da maneira que deve ouvir, sabendo que Ele é grande, sabendo que Ele faz coisas impossíveis. O temor do Senhor faz a gente querer fazer o que Deus deseja. E não vai lá e absurdamente constrói a arca, e no final dá tudo certo como Deus quis. Quantas coisas a gente deixa de experimentar, porque Deus disse para fazer assim, e a gente fez assado. O temor nos torna sensíveis ao que Deus diz, e nos torna dispostos a seguir aquilo que Ele está pedindo. Mateus capítulo 7, versículos 24 e seguintes, Jesus conta a história de duas pessoas que ouviram a palavra. Jesus diz, a primeira ouviu a palavra e não guardou ela no seu coração. A segunda ouviu a palavra, guardou em seu coração e começou a viver daquela forma. E Jesus ilustra essa ideia das duas pessoas que ouvem a palavra, mas que fazem coisas diferentes com ela, com o sábio e o tolo. O tolo, ele diz, o que ouviu e não fez nada. Só ouviu, só passou pelos ouvidos, foi informação e não mudou nada na vida dele. E Jesus diz, esse é o que pega todos os seus recursos e constrói a sua casa na areia. Vem a chuva, a tempestade, a inundação e leva aquela casa embora e não sobrou nada. E Jesus diz, o tolo, só ouviu. E ele diz, o sábio é aquele que ouve e coloca em prática. É o que constrói a sua casa sobre a rocha. Quem você é? Billy Graham, o grande evangelista, nosso grande último evangelista, o homem que enchia estádios por onde passava, no Maracanã, na última vez que ele teve aí, isso é década de 90, isso só os mais velhos sabem. 120 mil pessoas ouvindo ele pregar no Maracanã. Ele disse assim, buscar sabedoria sem temor de Deus é como construir sobre a areia. A sabedoria verdadeira encontra o seu alicerce na reverência ao Senhor. Parece que sabedoria não cai do céu, embora ela seja presente que Deus nos dá. Precisa a nossa busca, e não é apenas uma busca por informação e conhecimento. É uma busca que tem a intenção de viver de uma maneira diferente. Tenha tempo com Deus. Você não vai ter sabedoria se for feito de maneira contrária a isso. Oração. Quanto tempo você gasta, quanto tempo você investe em oração no seu dia a dia? A maioria das pessoas vai orar apenas quando a água bate na bunda. É um ditado gaúcho que diz que quando a água bate na bunda, a gente pensa em nadar. As coisas começaram a complicar, e de repente a gente diz, tem um númerozinho de 3 dígitos aqui, se eu digitar ele, vem alguém com a sirene ligada e vai me acudir. E a gente trata Deus como aquele que vem para nos atender quando a gente chama. Quanto tempo você gasta conversando com esse Deus na sua semana? Leitura da palavra, porque se Deus dá sabedoria, no nosso tempo Ele a dá pela palavra prioritariamente. Deus pode falar conosco em sonhos, visões, profecias. Ele pode falar da maneira que Ele quiser, inclusive de uma maneira que a gente nem consegue pensar hoje. Mas tem uma maneira pela qual Ele já falou muito claramente. A palavra está aqui para isso.
Ah, pastor, eu vou no culto todo domingo. Às vezes falha uns 2 entre um e outro. E aí tem gente aí que está trabalhando na mesa hoje que disse: eu vim no culto de Natal e queria voltar só no de Páscoa, mas eu não vou dizer o nome do Caco. Eu falei isso em voz alta? Puxa, desculpa, Caco. Quanto tempo de leitura? Se para ler a Bíblia toda em um ano a gente precisa ler 3 capítulos por dia, isso, numa leitura um pouquinho mais cuidadosa, não só passando os olhos por cima, na maioria dos dias você não vai gastar meia hora para ler 3 capítulos por dia, para ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, em um ano. Se isso é muita leitura para ti, porque tu não está acostumado a ler, aí o Version tem centenas, milhares de planos bíblicos simples, que você vai ler 1 versículo, 2 versículos, uma partezinha com 4, 5 versículos, mais uma meditação. Mas você não vai adquirir sabedoria se você achar que isso vai acontecer apenas a partir dos cultos. O Heitor e eu estamos fazendo o plano de a Bíblia toda em um ano. E é bom às vezes conversar com ele sobre algumas coisas que ele vai percebendo lá na leitura. Semana passada ele falou de umas coisas lá de Gênesis que eu disse: cara, muito bem, você está lendo com atenção. Tem adultos que eu conheço que leem esse texto muitas vezes e não percebem o que tu percebeu. É sabedoria. Busque sabedoria. Deus dá. Ela é mais preciosa do que qualquer outra coisa que você tenha. E a reverência diante de Deus vai te ajudar não só a ser sábio, mas a construir a tua casa, edificar a tua vida no lugar certo. Fica de pé. Feche os teus olhos. Eu quero que você, por alguns instantes, comece a conversa com Deus, falando sobre o que você quer fazer a partir de hoje à noite. Senhor, eu quero ser sábio, me dá sabedoria. Senhor, eu entendi que para ser sábio eu preciso gastar tempo contigo. Eu preciso experimentar, eu não preciso só adquirir mais informação. O que é que Deus falou contigo nessa noite? E que resposta você vai dar? Dá para sair daqui com mais algumas informações a respeito de sabedoria, inclusive como a palavra hebraica é escrita e o que ela significa. E amanhã não fazer diferença nenhuma na tua vida, nem na vida das pessoas que te cercam. O que você precisa dizer para Deus nessa noite, a partir do que você ouviu?